Olá, aqui nós estamos para dar continuidade no ensinamento acerca de Salmos, né? E sabemos que Deus, Ele fala conosco quando nós o buscamos, e hoje não vai ser diferente. Pai, no nome do Senhor Jesus eu te peço, fale conosco. Melhor, Deus, abra o nosso entendimento para que possamos entender, porque sabemos que o Senhor está disposto a contar os segredos do Senhor para aqueles que se aproximam de Ti. E nós estamos aqui, Senhor, para nos aproximar do Senhor. Revela-nos, Pai, os Teus segredos para as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui, hoje nós vamos ler o Salmo 24, né? E o título do Salmo 24, ele diz assim: O domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da Glória, né? Ele faz algumas indagações, a qual nós teremos as respostas, né, no decorrer do texto. E o Espírito Santo vai nos dar um entendimento maravilhoso acerca de tudo. Ele começa assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Entenda, tudo o que há neste mundo é de Deus, pertence a Deus. Entenda que quando a Bíblia diz que este mundo jaz do maligno, a Bíblia diz que o que há neste mundo que é do maligno são as concupiscências da carne, é o pecado, é a maldade, né? São as coisas a qual o diabo plantou. Vamos colocar nestes termos. Mas entenda que quem criou os céus e a terra foi o nosso Deus, através da palavra. Né? Através da palavra ele diz que haja luz e a luz houve. Que haja terra e houve, que haja firmamento e houve, que haja divisão e houve, que haja os animais e assim houve. Tudo que Deus fez, Ele fez através da palavra. Então, nós precisamos entender, o mundo que a Bíblia diz que é do maligno é as concupiscências da carne. A maldade, a cobiça, a inveja, são essas coisas mais que são, né, do diabo e dos seus anjos. Mas a terra em si, tudo é de Deus. Ele que criou tudo. Aí continua assim, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios, né? Que é o que nós acabamos de dizer. Deus disse, haja luz, houve luz. Que haja o mar, e houve o mar. Que haja divisão, e houve. Deus falou e aquilo aconteceu. E aí continua: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Deus ele faz uma pergunta, né? Para mim e para você. Quem? Quem entrará no santuário do Senhor? Aí ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Entenda que há um monte a qual nós vamos precisar subir se nós quisermos algumas respostas da parte de Deus. Entenda que nós precisamos entrar no santuário para adquirir algumas respostas de Deus, porque aqui ele faz uma pergunta: quem subirá ao monte? Quem entrará no santuário? Entenda? Ele está fazendo uma pergunta. Será que tem alguém disposto a subir o monte? Será que tem alguém disposto a entrar no santuário? No santuário do Senhor. Lembre-se de que quando Deus apareceu naquela sarça ardente para Moisés, ele disse para Moisés: tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar a qual você está pisando é santo.
Eita glória, hein? Já pensou? Moisés, ele subiu o monte. Moisés, ele entrou no santuário. Né? E quem diz isso para nós? O próprio Deus. Porque ele diz: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar a qual você está pisando é santo. Entenda? O próprio Deus diz para ele: olha, você está entrando no santuário. Tenha temor, tenha respeito. Toda vez que nós entramos no santuário do Senhor, nós precisamos dar o devido valor, o devido temor, o devido respeito. Nós podemos entender aqui que Deus ele faz uma pergunta, então todos nós podemos responder essa pergunta para Ele, né? Porque a partir do momento que Ele diz quem subirá ao monte do Senhor, se eu estiver disposto a colocar a mão no arado e não olhar para trás, não desanimar, eu posso dizer, eu vou. Mas não adianta só dizer. Temos que saber, temos que entender que lutas virão, batalhas virão. Nós precisamos estar firme e vigiando, buscando ao Senhor, porque quando nós nos propomos a fazer algo para Deus, sabemos que nós não podemos mais olhar para trás, né? E quando pisamos no lugar santo, temos que ter o temor e o respeito, a reverência a qual Deus necessita, a reverência a qual Deus merece. Sabemos que nós nunca vamos alcançar, né? Na majestade de Deus, nós nunca vamos alcançar oferecer. Nós somos seres humanos, seres limitados. Tudo que nós fazemos aqui nessa terra, né, para agradecer a Deus e para mostrar o quanto Ele é santo, e o quanto nós tememos a Ele, o máximo que nós fazemos ainda é pouco. Mas quando Ele vê um desejo no nosso coração de adorá-lo, pode ter certeza que o sobrenatural vai acontecer. E aí ele continua assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Entende? Aqui o Senhor ele nos dá essa resposta. Ou seja, Moisés era limpo de mãos, puro de coração e verdadeiro nas suas palavras. Porque ele diz aqui, ó, aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, entenda? Todas essas qualificações o Moisés tinha. Por isso ele conseguiu subir. Porque o chamado de Deus é para todos. Mas a persistência, a fé, é de cada um. Se você for e achar que está muito pesado, se você for e achar que está muito alto, se você for e ver que você não vai ter o temor necessário para oferecer a Deus, entenda, você não vai conseguir entrar completamente. Você não vai conseguir se doar. Você não vai conseguir fazer aquilo que você precisa fazer, que é buscar ao Senhor. Porque quando nós estamos dispostos a subir o monte, quando nós estamos dispostos a entrar no santuário, não pode ter outro destino, outro foco, que não ser buscar o Senhor. Buscar o Senhor de todo o coração. Buscar aquilo que Deus tem para a nossa vida. E com certeza o que Ele tem para a nossa vida é para que nós usemos para abençoar outras vidas.
E quando nós usamos, né, de maneira certa aquilo que Deus nos dá, quando nós fazemos aquilo que Deus nos instrui, a vitória é certa, porque Ele é conosco. Assim eu creio. Aí aqui continua assim: este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação, entenda? Nós vamos conseguir a salvação não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que estão necessitando. Quando nós conseguimos subir, quando nós conseguimos entrar no santuário do Senhor, pode ter certeza que a bênção ela virá, a bênção da salvação. Entenda que não existe milagre mais lindo, não existe bênção maior do que a salvação. A nossa salvação, a salvação da nossa família, a salvação daqueles que estão à nossa volta, a salvação daqueles que estão sofrendo. Nós precisamos entender que Deus ele tem uma missão para cada um de nós. Nós precisamos saber qual é essa missão e nós precisamos cumprir essa missão, porque os planos que Deus tem para cada um de nós, eles não podem ser frustrados. Se nós o aceitarmos, nós vamos efetivá-los. Moisés tinha uma missão e ele cumpriu a missão dele. Jesus tinha uma missão e ele cumpriu a missão dele. Eu tenho uma missão e eu vou cumprir a minha missão. Você tem uma missão, que você cumpra essa missão. Cumpra com êxodo. Que nós possamos dizer aquela frase que Paulo disse: combatemos o bom combate e nós finalizamos guardando a nossa fé, porque é a nossa fé que vence este mundo. Aí ele continua assim: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Entenda, a geração que não busca Deus vai ser uma geração perdida. Nós que estamos aqui hoje nós temos a missão de pregar o Evangelho para essas crianças, porque elas são a próxima geração. Nós precisamos nos levantar e se indignar, transformar a nossa mente e não aceitar a maneira com que os jovens de hoje em dia eles tratam uns aos outros, eles tratam a família, eles tratam a sociedade em si, sabe? Uma falta de respeito, uma falta de temor, né? Os jovens só querem andar segundo os seus próprios planos, fazer suas próprias vontades, sabe? Não tem respeito, não tem temor, é algo assim triste de ver. Mas entenda, alguns ainda vão querer entrar no santuário do Senhor. Nós precisamos pregar o Evangelho para eles. Mas entenda que não são todos que vão querer. Alguns vão achar difícil, alguns vão achar cansativo, alguns não vão querer. Nós precisamos continuar tentando. Mas entenda, para que isso mude, a próxima geração que vai ser levantada, nós precisamos cuidar muito bem delas. Entenda, são as crianças. As crianças que são a próxima geração. E a Bíblia diz que é dela o reino do céu. Mas para o reino do céu ser das crianças, quando eles crescem, eles precisam aprender a palavra de pequeno. Aquele que não aprende a palavra de pequeno, quando ele estiver grande, vai ser bem mais difícil. Entenda, porque ele já tem os seus dogmas, as suas tradições, ele já tem o seu conceito, ele já tem uma rotina, sabe? Aí ele já tem aquilo, um entendimento pré-moldado da vida que ele viveu.
Entenda? Por isso nós precisamos nos levantar, transformar a nossa mente e ensinar a nossa geração, a nossa pequena geração, para que ela seja uma geração futura agradável. E não como está sendo essa geração de adolescentes e de adultos de agora. Porque essa geração de adolescentes e de adultos de agora, elas não estão subindo no santuário. Elas não estão tendo temor, elas não estão tendo respeito. Isso não deixa o coração de Deus feliz. Entenda? Quando você passa, você vê as distribuidoras de bebida tudo cheia de pessoas. As igrejas, todas vazias. Você chama as pessoas para irem num culto, ninguém quer ir. Elas estão passando mal, elas estão ocupadas, elas estão cansadas. Mas para ir para uma festa, para ir para uma roda de conversa, eles não estão cansados, entende? As concupiscências deste mundo, que é as coisas que o maligno está colocando neste mundo, estão enganando as pessoas. Estão transformando mentiras em verdade e verdades em mentira. O inimigo tem pego a palavra de Deus e contorcido, enfiado na cabeça do ser humano. E muitos estão deixando se levar. Usam aquela célebre frase, não tem nada a ver. Entenda? Quando a gente tem essa célebre frase, nós podemos sofrer muito no dia do julgamento final. Eu não me atrevo a dizer o que pode acontecer, porque quem conhece o coração de cada um é Deus. Mas uma coisa eu digo, aquele que não se importa com Deus, com a palavra dele, que não tem temor, Deus ele não vai se alegrar com isso. E será triste, né? As palavras que muitos vão ouvir. Ele continua assim, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos e entrai, ó entrada eterna, e trará o Rei da Glória. Entenda, as portas ainda estão abertas. Deus está pedindo para esse povo se levantar, para essa nova geração se levantar. Deus é o Rei da Glória, Ele é dono de tudo. Se você se levantar, Deus ele vai te receber. Se você o aceitar, Ele vai entrar na sua vida. Entenda que Deus ele está o tempo inteiro com a gente. Mas Ele só entra no nosso coração, Ele só trabalha na nossa vida quando nós temos a mão pura, um coração aberto para Ele e falamos a verdade. Porque a verdade manifesta a justiça de Deus. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de muitos se arrepender e entrar por essa porta. Sabemos que a porta é pequena, o caminho é apertado, e são poucos que irão passar por ela, mas entenda, vale a pena. Servir a Deus sempre vale a pena. E aí ele continua, quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o reino da glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é Rei da Glória, entenda? Deus é Rei da Glória. Ele é o nosso Rei. E Ele está pedindo para essa geração se levantar. Limpem suas mãos, lavem o seu coração, se purifique para subir ao monte, para entrar no santuário do Senhor. Purifiquem sua alma, orem, busquem a Deus. Peça para que Ele tenha misericórdia de você, peça perdão para Deus. Sabemos que somos falhos, todos nós somos falhos, mas entenda, Deus é amor. O amor dele é tão grande e a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. É só nós pedirmos perdão para Ele. Quando nós erramos, nós não estamos condenados. Quando nós erramos, nós apenas nos afastamos de Deus.
Mas entenda que quando nós pedimos perdão, nós nos aproximamos dele novamente. Podemos nos levantar e continuar caminhando com Cristo rumo ao santuário do Senhor, ao santo monte dele. E lá nós encontraremos a salvação. Entenda, quando nós estamos caminhando para a salvação, ela nos pertence. E Deus quer nos salvar. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, Pai. Obrigada, meu Deus. Obrigado porque Tu és o Rei da Glória, Criador, Salvador. Oh, Deus, Tu és tudo, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado, por tudo que o Senhor tem feito. Oh, Pai, Tu és tão lindo. Obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é quem tem nos fortalecido. Como conseguiríamos subir o monte? Como conseguiríamos entrar no santuário do Senhor, Deus? Só o Senhor com teu amor para nos ajudar. Agradecemos ao Senhor. Oh, Tu és o Rei da Glória, o nosso Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Senhor. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.